Olá, meus amigos do canal do J Parente, eu estou de volta aqui com o meu cinegrafista, o meu filho Parentinho, e a gente já está mais ou menos há um mês sem renovar o nosso estoque de vídeos do YouTube, que a gente também coloca no Facebook, que coloca no WhatsApp. E o motivo todo mundo sabe qual é o coronavírus. A gente ficou impossibilitado de ir até a casa das pessoas, ou até o comércio, até o escritório das pessoas. E para não ficar sem fazer nada, eu comecei a entrar em contato com alguns amigos, como o engenheiro Andrew Henrique, para que a gente fizesse um vídeo remoto. Eu mando as perguntas para as pessoas, elas gravam um vídeo ou vários vídeos. Se forem 6 perguntas, ela faz 6 takes, grava 6 vídeos para mandar individualmente cada uma das respostas. Depois eu gravo as perguntas e vou para o computador fazer a edição para colocar para vocês. Nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, você vai observar uma diferença considerável do meu áudio para o áudio do engenheiro Andrew Henrique. Por quê? Porque eu gravei com microfones de lapela, como você vê aqui, e o Andrew gravou com o microfone embutido, microfone interno do seu celular. Então vai dar uma diferençazinha, mas o importante é que está claro que dá para ouvir muito bem. Ô meu amigo Andrew, eu queria saber como é que você vai passando como engenheiro civil nesse período de coronavírus, porque a sua atividade depende diretamente de quanto a construção civil esteja aquecida. Como é que está a questão da construção civil em Itaituba neste momento? Olá, me chamo André Henrique, sou engenheiro civil aqui na cidade de Itaituba, Pará. E respondendo a pergunta sobre esse período de pandemia, como ele afetou o nosso trabalho, falando particularmente aqui na cidade, o setor da construção civil ele teve uma alta, né, diferentemente de alguns estados que tiveram que paralisar suas atividades da construção civil em meio à pandemia. Mas aqui em Itaituba, nós tivemos o aumento da construção civil em 2 frentes. A primeira com relação a obras públicas, né, principalmente voltadas à saúde, à construção de UPAs, construção de hospitais de campanhas, né, aqui pelo nosso estado, e também obras de infraestrutura voltadas à saúde. E a outra frente de obras são as obras particulares, né? Muitas pessoas têm feito reformas em sua casa, né, aproveitando essa pandemia, sempre obtivando aquela questão do conforto, né, de estar em seu lar e ampliando esses seus espaços físicos residenciais. Muito bem, Andrew, eu queria saber de sua parte como é para um jovem como você, um jovem bem criado, muito bem educado pelos seus pais, como é para você. O mundo estava indo mais ou menos até o final do ano, quando apareceu a Covid-19. De repente virou tudo de cabeça para baixo. O mundo virou um pandemônio. Como é para um jovem como você, que estava em franco crescimento, viver este momento de pandemia? Bom, descrevendo um pouco o mundo que nós estamos vivendo hoje, eu acho que é uma situação totalmente atípica, é uma situação grave, né? Vimos aí mundialmente como que o mundo está lidando com esse vírus. E nós temos que fazer nossa parte, né? Creio que quanto mais pessoas conseguindo obedecer todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, a gente vai conseguir passar por essa situação. É uma situação que afeta muitos setores, e nós temos que nos ajudar quem está precisando nesse momento, né? As pessoas mais necessitadas e mais atingidas, e cuidar dos nossos familiares, principalmente aqueles que estão no grupo de risco. E depois que tudo isso passar, Andrew, como é que você acha que vai ser o mundo dentro do novo normal?
Bom, eu acredito que após essa pandemia, creio que o relacionamento social a gente vai dar muito mais valor, né? Vai dar muito mais valor a um abraço, muito mais valor a um aperto de mão, né? Que são coisas que a gente não sabia que fazia tanta falta. Então, eu creio que o relacionamento social nesse período pós-pandemia vai ser muito mais harmonioso, muito mais valorizado, né, após esse período de fim de pandemia. E a gente torce que esse período acabe logo, que a gente volte nossas vidas com as nossas rotinas normais, né, com os nossos afazeres, nossos serviços, que tudo isso passe logo. E sobre o isolamento social, que tanta gente reclama, que tem sido motivo de tanto problema, o povo não colabora e o nível de isolamento às vezes está sempre menor do que o ideal. Como é que você vê esse isolamento social? É necessário mesmo na sua avaliação? Bom, sobre o isolamento social, eu acho que é uma medida totalmente eficaz, né? Se a população se conscientizar como essa medida a gente consegue diminuir a curvatura do pico de infectados, creio que a gente vai ter sucesso nessa guerra, né, que nós estamos enfrentando contra esse vírus. Então é uma medida totalmente necessária nesse momento e que conta também com o nosso apoio, né, conta com a nossa ajuda para que a gente consiga sair desse período de pandemia. Nós sabemos que o nosso sistema de saúde, não só o nosso, mas mundialmente, nenhum é capaz de atender tantos infectados, né? Então a gente precisa ajudar também esse nosso sistema. E a melhor maneira é se isolando, não é tirando férias, né? Não pode confundir isolamento com férias, não é hora de viajar, não é hora de estar visitando parentes que estão no grupo de risco. É hora de realmente você se conscientizar e se isolar em casa, para que em prol de um bem comum, em prol de um motivo geral, que é vencer esse vírus. Andrew, os governantes têm sido criticados por uns, elogiados por outros. Isso vale para o prefeito Valmir Climaco, para o governador Helder Barbalho e para o presidente da República. Aliás, o presidente tem uma posição bem diferente da maioria dos prefeitos e governadores do Brasil. Como é que você, que é um jovem politizado, analisa essa questão? Bom, sobre a questão da minha opinião com relação à ação dos governantes em meio a essa pandemia, eu creio que para todo e qualquer trabalho, a gente precisa que as partes estejam unidas, né, em prol de um objetivo. É assim que funciona na engenharia, é assim que funciona em outros serviços. E a gente vê que isso não está funcionando no nosso país, né? Enquanto os nossos governantes têm uma posição, a presidência da República tem outra, né? Então essa indefinição entre ambas as partes está causando desencontros e trazendo também prejuízos, né? Então a gente precisa definir isso daí o quanto antes, que todos falem a mesma língua, né? Que o investimento à saúde seja o primordial nesse momento, que nós deixamos algumas obrigações nesse momento para poder dedicar a essa situação, né? Que depois a gente pode recorrer a outras situações, mas o primordial agora é a saúde, é o investimento nessa área, e que seja feito de forma certa, clara, com transparência, né, para que ninguém seja afetado com isso.